trocar uma ideia, bater um papo, trocar aqui as nossas expectativas, né? E um pouco do conteúdo, né, de cada uma, que são bem diferentes, mas se complementam muito. Exatamente. E eu tô, né, do lado da Mayara, que é especialista em autoconhecimento. E para dar início nesse bate-papo, eu queria saber um pouquinho, Má, como é que começou o seu 2020? Como que tá começando aí o seu ano de 2020? Então, eu sinto que eu tô meio que nessa mudança de personagem, né? Quase como se eu estivesse trocando de lugar com você, porque eu tô me inspirando muito nesse arquétipo que você representa pra mim, né? Que é essa coisa de Capricórnio e organização, planejamento, metas, dedicação, que são coisas que eu admiro muito, mas eu sempre tive muita dificuldade de exercer isso na minha vida, né? Então eu sempre estava muito nessa parte de autoconhecimento e isso me faltava demais. E esse ano eu senti que eu precisava mudar isso, né? Então eu estou muito focada em conseguir me organizar, planejar e o mais principal, né? Tirar isso do papel, ter um norte mesmo de saber para onde eu estou indo, né? Eu já consigo sonhar e almejar as coisas que eu quero a longo prazo, mas agora eu estou buscando formas de trazer isso para uma realidade palpável do dia a dia e saber, né, que cada dia, quando eu acordo, todas as minhas ações que eu tomo durante o dia estão alinhadas com esses meus sonhos, né, e eu estou fazendo acontecer, por mais que seja a passo de formiguinha. Então está sendo um início de ano muito focado nisso, de organizar, planejar e realizar. Legal. E é interessante que você falou, né, que começou o seu ano visualizando um perfil que não é o seu, né, digamos que seria o meu perfil, e eu dei início a esse ano novo meio que sendo obrigada a ir para o que você leva para as pessoas, que é esse autoconhecimento e essa perspectiva do outro através do amor, do respeito, justamente pela minha necessidade de estar sempre ali alinhada com a organização. Vou explicar o motivo. A gente está na terceira semana do ano, né? E eu já tô a todo vapor, eu quero fazer tudo, eu quero, sabe, realizar e ver o resultado, tal. Só que as pessoas parecem que ainda não pegaram esse ritmo, então eu tô tendo que ter um olhar com mais amor e respeito, né? Pra essa forma que o outro vê e entender que vamos com calma, porque afinal de contas é só o primeiro mês do ano, né? E entra um pouco nisso também. Eu até anotei aqui, né, gente? Tem a nossa cola, claro. O que eu espero desse ano, né? E eu trago por mim, assim, que 2020 vai ser um ano de muita realização. Eu venho de um momento de preparo. Eu me dediquei em 2019 para me preparar para muitas coisas e tal. E essas coisas eu quero que tome forma mesmo agora em 2020. Então eu tô trazendo isso, alinhando essa questão do autoconhecimento com a prática, porque eu acredito que conforme vai passando o tempo, a gente vai amadurecendo mais e algumas coisas que antes faziam sentido parece que agora já não faz mais, aí você tem que ficar se reciclando. Falando um pouquinho disso, né, a gente falou de desejos e inseguranças. Você trouxe, né, os desejos que você tem para esse ano. E eu trago também essa questão das minhas inseguranças, né? Que eu acredito que preciso muito aprender a desenvolver ainda mais a mentalidade do tá tudo bem, a coisa tá acontecendo e não me cobrar tanto. De soltar um pouco o controle. Exatamente. Então, a minha insegurança a respeito de 2020 é muito isso, é deixar a coisa acontecer, sabe? O pessoal fala, né, de entrar no flow do ano, porque eu tenho essa dificuldade. Pra você, assim, que já tá dentro desse mundo, né, do autoconhecimento, que tem mais essa perspectiva, você tem insegurança também, assim, como nós, né? Muitas, e às vezes eu acho que quem tá muito imersa nesse universo do autoconhecimento acaba, às vezes, tendo até mais insegurança, mais noia, porque você meio que idealiza, assim, tipo, a versão perfeita, né? E você, quando você sabe das coisas, né? Então, isso, você tá estudando ali sobre o autoconhecimento e tal, e é meio que aquilo, quando você tem aquele saber, mas você não aplica ele na prática, isso, porque é uma responsabilidade, né? Quando você sabe de algo, aquela informação, não tem como você deixar de saber ela, e uma vez que você sabe, o que você faz com aquilo? Então chega uma hora que você vai sabendo de um monte de coisa, mas se você não tá colocando isso na sua prática, né, no dia a dia, pra tá mudando a sua realidade,
isso começa a pesar, né? Uma responsabilidade sua mesmo de aplicar, porque esse conhecimento, se você não aplica, ele não serve de nada. E ele pode até se tornar um peso, né, algo desconfortável, porque você pensa, nossa, eu sei de tudo isso e mesmo assim eu levanto todos os dias e faço tudo igual, né, não mudo os hábitos. Então vem esse peso, assim, essa cobrança interna de, nossa, não tô fazendo, não tô mudando, né? E aí pra mim, você veio dizendo, né, que tipo, você vê esse tempo todo se planejando, mas agora a questão do autoconhecimento tá batendo mais na sua porta, e você tá vendo a importância dele também, até pra poder lidar melhor quando as coisas saem do controle daquele seu planejamento. Sim. E o meu já é o contrário, eu vim muito tempo nesse caminho de autoconhecimento pra entender o que eu quero, onde eu quero chegar, e por que eu não conquistei as coisas que eu queria na vida, e como que faz. E aí agora tá batendo na porta pra mim essa necessidade de me planejar, organizar e trazer assim pro material, pro palpável, porque só sonhar, só me conhecer pra entender o que eu quero, não é suficiente pra realmente transformar a minha realidade, né? Sim. Então eu percebo como esses dois assuntos assim se complementam e é como se eles fossem as asas, né? Autoconhecimento é uma asa e o planejamento é outra. E você não consegue voar só com uma asa, né? Você precisa das duas. Então esse nosso encontro pra mim tá sendo épico, né? Porque eu consigo ver em você, né, todas as coisas, as qualidades, habilidades que eu quero desenvolver e agregar mesmo, né, na minha personalidade pra eu conseguir ir pra frente. E é legal que a gente consegue ter essa troca, de eu também trazer pra você essa outra visão, né? E traz, né, a questão do equilíbrio, porque essa nossa relação, ela traduz muito o equilíbrio, na minha visão, justamente por isso. A pessoa que ela tem ali, eu colocaria até como certa facilidade, né? A pessoa que tem uma facilidade para planejar e executar a coisa na prática ali, né? Tipo, eu faço ali o planejamento da minha semana e sim, a coisa vai acontecer exatamente daquele jeito porque eu vou fazer acontecer. Só que normalmente a pessoa com esse perfil, que é o meu perfil, ela não tem essa base aí do equilíbrio e muitas vezes tem a insegurança da ação até que tudo esteja perfeito. E é muito que a gente conversou quando a gente começou a se falar sobre todos os projetos que a gente tem e tal, que você trouxe isso pra mim, não, vamos fazer. E é uma coisa que pro meu perfil era assustadora. Tipo, de dar aquele empurrão. Ó, você já tem todas as ferramentas necessárias, não tem mais que ficar esperando, você já tá pronta. Que esse gás de coragem, eu acho que o autoconhecimento traz isso pra gente, né? Quando você se conhece, você aprende a reconhecer suas habilidades e também a valorizar, né? Você percebe que eu não preciso ficar buscando mais coisas externas pra sentir que é o momento certo, eu me sentir apoiada e ter coragem. Sim. Você consegue tirar essa coragem de dentro. E a minha maior insegurança é em relação a realizar, né, as coisas, pôr na prática, porque igual eu falo, eu me conhecendo, eu consigo entender bem, nossa, o que eu quero, onde eu quero chegar e qual seria, sei lá, o ano perfeito pra mim e posso ir lá fazer minhas metas, mas e na hora de levantar cada dia e fazer aquilo acontecer? Então pra mim entra muito aquela coisa de eu mesma me cobrar e meio que me sentir culpada, porque de ter essa dificuldade mesmo de me organizar no dia a dia e fazer as ações alinhadas com aquilo que eu tô sonhando e de sentir assim que eu vou lá, sonho, inspiro outras pessoas, mas chega na hora eu não consigo fazer, tenho dificuldade, não sei direito pra onde eu tô indo, quase como se fosse andar no escuro, né? E aí vem aquela culpa, aquela coisa, nossa, eu sou uma fraude, né? Então essa é a minha maior dificuldade, de trazer mesmo pra realidade, né? Pegar tudo aquilo que eu sonho e que já é produto desse meu autoconhecimento, de eu entender quem eu sou, onde eu tô e onde eu quero chegar. Mas e agora? Como que eu faço pra sair desse ponto aqui onde eu tô pra ir até lá? Sim. Essa é a maior dificuldade é muito estranho, porque é uma coisa que é tão simples pra algumas pessoas. Pra algumas pessoas. É uma dificuldade enorme, assim, de visualizar isso, sabe? Sim. Passo a passo na prática, essas coisas que são maiores, né, a longo prazo, essa coisa muito reflexiva, existencial, que às vezes é difícil para algumas pessoas, pra mim é o que eu faço assim, o tempo todo. Se eu tô respirando, tô fazendo isso, refletindo de uma maneira profunda, mas as coisas do dia a dia, sabe, a prática é uma coisa assim que eu tinha, né, já vou dizer até no passado, porque eu já tô mudando isso, muita dificuldade de realizar e de aterrar mesmo, sabe? Sim.
Então, tá sendo muito importante para mim eu estar me cercando de pessoas que vivem e agem dessa forma que eu quero, né? Tipo, esse comportamento que eu quero conquistar, pessoas que têm essa facilidade de planejar e realizar, até tanto para você se inspirar nas ações da pessoa, quanto até para você se contaminar ali pela energia dela, né? Se influenciar por tabela. E achei legal a gente trazer essa lembrança, né? De que a gente tá com bastante energia de Capricórnio, favorável. Então, não só esse ano, mas o momento que a gente tá agora, de janeiro, é muito, muito potente para você sentar, organizar, né, tipo, a sua vida no geral e planejar, né, traçar aí seu plano de ação, o que você vai querer fazer, porque a gente tá recebendo apoio de todos os lugares, né? O universo tá apoiando a gente nisso, então é um momento perfeito pra gente estar... Independente do perfil, a gente tá tendo uma colherzinha de chá, então é o momento, né? Mesmo se não seja natural. E você falou um pouco aí sobre a questão de como aterrar isso, né? De como materializar o planejamento. E eu gosto muito, sempre que alguém me pergunta sobre planejar e executar, né, algum plano que você tenha, eu sempre dou 3 dicas básicas, assim, pra mim, essas 3 dicas, elas precisam ter em qualquer planejamento que queira sair do papel. E a primeira delas, eu vou falar rapidamente, né, sobre essas 3 dicas aqui hoje, que a primeira coisa é a lista, isso assim, não tem como fugir. Em alguns outros momentos eu já falei sobre isso, quem está acompanhando aqui já deve ter me ouvido falar a respeito desse assunto, que não tem como você planejar algo e não saber o que você precisa fazer para que aquilo se concretize. E é exatamente aí que a lista entra, que é uma lista que ninguém tem desculpa, tipo, não tenho acesso a fazer isso. Não, você vai pegar um papel, uma caneta, senta a bunda na cadeira e põe tudo ali, ou no próprio celular, o que for melhor para a pessoa. Mas, um exemplo, eu quero mudar de emprego em 2020, ok, então você vai pegar ali o seu papel, vai começar a criar a sua lista, colocando tudo que você sabe que precisa fazer para que você consiga mudar de emprego, né? Então, preciso atualizar meu currículo, ok, é um item da lista, preciso me especializar, conseguir fazer um curso para ter uma especialização a mais, para chegar nesse cargo que eu quero, né, ser aceita ali, ok, preciso enviar meu currículo, é uma coisa básica, mas por que eu sempre falo da lista? Algumas pessoas já me questionaram a respeito disso. Não, Gê, mas está tudo aqui na cabeça. Ô, meu filho, você não tem lugar nenhum. Então, se tá na cabeça, não tá em lugar nenhum. Quando você põe aqui no papel, né? A Mayara tá aqui com o caderno, eu tô aqui com o celular, que cada um funciona de um jeito. A gente trocou já. Então. E quando você põe ali, você tá materializando, aquilo tá se tornando muito mais real. Então, a lista... Palpável, né? Para planejamento, tem que ter lista, não tem como fugir. Segundo ponto é você acordar todos os dias pensando numa única coisa que precisa ser feita, independente do que acontecer, e está ligado ao seu objetivo. Então, vou usar um outro exemplo agora. Eu quero perder peso, uma das metas de muitas pessoas no começo do ano. Tá, então todo dia eu preciso comer uma fruta, porque eu tô trocando meus hábitos. Então eu tirei ali coisas que não prestam e eu comecei a colocar fruta na minha dieta. Todo dia eu tenho que comer uma fruta. Aí você acorda e você já sabe qual é a única tarefa daquele dia que não pode deixar de acontecer para que você esteja um pouquinho mais perto do seu objetivo. E aí a terceira dica, ela amarra tudo isso, que é o que eu vim desenvolvendo em 2019 inteiro, e eu tive muito resultado, que é entender de uma vez por todas que é o longo prazo. A vida vai acontecer no longo prazo. Então, se por exemplo, você tem uma meta que hoje parece ser muito fora da sua realidade, você vai fazer com que ela se torne mais palpável no seu dia a dia, para que você saiba que está fazendo o que precisa e não fique frustrada ou ansiosa em relação ao resultado. Então essas são, assim, pra mim, as 3 coisas primordiais para o planejamento ter sucesso. E aí, nesse percurso de planejar e executar,